quase todos os santos dias, você manualmente recebe 2 ou 3 queixas de que a colega, por exemplo, ou o colega anda a assediar. Então, para o despedimento, antes é necessária observância, digamos, do procedimento disciplinar. Porque existem alguns empregadores que não têm coragem de despedir a pessoa quando está presente. Exato. Aproveita as suas férias para arquitetar tudo, né? Hoje nós andamos por tudo quanto canto, às vezes deparas com questões de natureza. Se calhar não foi despedido, ou tu foi despedido, mas tu tentas chegar ao fundo, mas então como é que foi despedido? Olá, bem-vindo a mais um episódio do Ânimos Podcast. Hoje estamos aqui de volta para podermos falar de um assunto importante e, mais uma vez, estamos aqui para falar de direito. E como direito é bastante importante para a nossa sociedade, pois onde há homem há direito, temos aqui um convidado muito especial, um jurista que nós muito respeitamos. Estamos a falar aqui do doutor Albertino Chindemba Tomé. Doutor, seja muito bem-vindo ao nosso podcast. Muito obrigado e grato mesmo pelo convite, não é? Pois, é um prazer tê-lo aqui. O prazer é todo nosso. É um dia que nós muito esperamos. Correto. Mas finalmente estamos aqui, graças a Deus, para podermos falar daquilo que gostamos muito de falar, o direito. Naturalmente. Sim. O doutor Albertino, ele é advogado, é funcionário público e também é mestrando em Direito Civil. E nós aqui hoje vamos falar sobre o despedimento disciplinar à luz da nova Lei Geral do Trabalho. Para ti que és trabalhador, é um tema muito interessante e aconselhamos que assista mesmo este episódio até o final. E para aquele que não é trabalhador também é, porque de certeza um dia poderá ser. Então vamos aqui começar a tratar deste assunto de grande importância. Doutor, o que é que nós podemos aqui dizer a título de introdução do nosso tema? Viva! Outra vez, reiterar as saudações. Na verdade, relativamente ao nosso tema, conforme disse muito bem, na verdade é um tema muito especial, porquanto, pela sua sensibilidade, não é? Toca com todas as esferas da sociedade e há muita gente que está ali fora e dificilmente tem tido o privilégio de, pelo menos, tomar contato com essas matérias. Falando de despedimento disciplinar, antes de adentrarmos, não é, no cerne da questão, gostaria de fazer aqui alguma narrativa no sentido de ainda rebuscarmos, fazer aqui uma espécie de caracterização antes de adentrarmos exatamente a nossa questão. Sim. Para dizer que a questão do despedimento disciplinar nos remete exatamente às situações de extinção, às causas de extinção da relação jurídico-laboral. O contrato de trabalho, ou se preferirmos as relações jurídico-laborais, assim como qualquer outro negócio jurídico, tem um começo, sua formação, e claramente observa um momento de extinção. E o despedimento nos vai exatamente remeter a essa questão. Tudo porque, se olharmos nos textos, ou seja, no texto normativo trazido hoje pela Lei Geral do Trabalho, embora pela Lei Geral do Trabalho, nos vem apresentar aqui algumas causas de cessação do próprio contrato de trabalho, começando pela própria caducidade, a revogação e a resolução. Para já entendemos que é uma norma mais objetiva hoje, contrariamente ao regime passado, trazido pela Lei 7 na altura, porquanto aquela lei apresentava especificamente algumas questões, como o contrato de trabalho podia cessar por causas não objetivas ali à vontade das partes, podia cessar por posição unilateral,
que podia ser até certo ponto opinião qualquer uma, mas essa hoje entendemos que é um pouco mais objetiva. E é exatamente na resolução nós vamos enquadrar a nossa temática, tudo porque o próprio despedimento disciplinar manifesta-se por via da resolução. É a questão que nos traz hoje. Então estamos aqui a falar de que de forma concreta? Estamos a falar de que haverá despedimento disciplinar sempre que o trabalhador tiver praticado ou cometido uma infração que para todos os efeitos seja considerada como grave e torne de forma imediata impossível a continuidade da relação jurídico-laboral. Então aqui estaremos efetivamente a falar do despedimento disciplinar por razões subjetivas. Sim. Pois, para todos os efeitos fica aqui claro que afinal não basta apenas despoletar o despedimento, é necessário efetivamente que se analisem, não é, as circunstâncias, sobretudo entender aqui a questão da própria do motivo que origina o despedimento. E a par dessa questão, eu tenho até brincado em algumas situações que despedir um trabalhador é um trabalho muito grande. Despedir um trabalhador hoje não é uma tarefa fácil, não é? Muita gente lega em matéria hoje, volta e meia, para fulano será despedido, sem efetivamente se cumprir os pressupostos. Então, para despedimento disciplinar, há toda a necessidade de cumprirmos aqui alguns elementos, o próprio elemento subjetivo, elemento objetivo, bem como o nexo de causalidade, porquanto é necessário que exista uma culpa, não é? Uma culpa, e essa culpa tem de ser grave. Essa culpa tem de ser grave e, não obstante aí, são outro elemento primário que é a questão do dolo e atrelado à própria culpa. Então, depois, tem-se a pesar esses elementos, são elementos bastantes para promover o despedimento disciplinar. Então, não é como, às vezes, tem-se visto, né? Alguém chega no local de serviço, um chefe chega na sua empresa, né? E logo começa a despedir as pessoas têm que arrumar as suas coisas e irem para casa. Existe um procedimento legal que deve ser seguido para que a pessoa seja despedida. Naturalmente, existe um procedimento, é o que eu estava a dizer no princípio, que pronto, hoje nós andamos por tudo quanto canto, às vezes deparas com questões de natureza, se calhar não foi despedido, ou foi despedido, mas tu tentas chegar ao fundo, mas então como é que foi despedido? Essa é que é a situação. Então existe aqui na verdade a própria lei clara, sob o ponto de vista de proteção, não é? Olhando para o princípio de proteção do trabalhador, subjacente à própria questão ligada mesmo à estabilidade do emprego, existem aqui estratégias ou se não mesmo condições muito, mas muito rígidas devem ser observadas do ponto de vista normativo também, porque se assim não se observa, podemos aqui desembocar para um despedimento ilícito, até é constitucional. A Constituição consagra exatamente a questão ligada à própria estabilidade do emprego, no sentido de que todo e qualquer despedimento promovido sem justa causa seja exatamente considerado como ilícito. Então existe aqui um formalismo próprio no sentido de se operar o próprio despedimento. Agora, entrando já para o regime jurídico do despedimento disciplinar, o doutor poderia nos dizer quais são as causas que podem dar como fim o despedimento do trabalhador? O que é que tem de acontecer para que alguém seja despedido? A chamada justa causa. Exatamente. Quais são essas causas que podem fazer com que alguém seja despedido? Ok. Muito obrigado. Primeiro aqui uma nota muito interessante. Para todos os efeitos, a lei reprime, não é, o despedimento promovido sem justa causa. O despedimento tem que ter fundamento na justa causa. E a grande questão também é esta. Então a gente passeia pela lei. Então o que é justa causa de despedimento? A lei também não define o que é justa causa. Então somente nos vai apresentar as razões que podem ser consideradas como justa causa de despedimento.
O seu regime jurídico nós podemos encontrá-lo nos termos do artigo 281 da Lei Geral do Trabalho, estão lá elencadas, não é? As situações que podem efetivamente concorrer para justa causa de despedimento. Temos aqui efetivamente o 282, tem aqui o fundamento da justa causa. Constitui justa causa para o despedimento disciplinar as seguintes infrações, não é? Disciplinares. Por exemplo, o trabalhador que falta ao trabalho 3 vezes, exato, 3 dias por mês, pode exatamente concorrer para uma das razões, não é? Que fundamenta a questão da justa causa disciplinar. Mas basta que ele falte 3 vezes. 3 vezes injustificadamente, né? Pode, exatamente, é uma circunstância que pode concorrer para o despedimento disciplinar. A par dessa, nós vamos encontrar outras, como própria desobediência grave à entidade patronal. Desobediência grave. O que poderia ser uma desobediência grave? Por exemplo, as ordens. Uma desobediência grave podia exatamente assentar em ordens de instrução que a entidade empregadora emana a um trabalhador e de forma deliberada esse trabalhador vem exatamente a descumprir as mesmas. Vamos ver que faça isso de forma reiterada. Até certo ponto o empregador pode entender isso como que uma afronta, causa, exatamente, e despoletar. Não é aqui uma questão ligada ao despedimento disciplinar. Entretanto, são várias razões. A questão ligada à própria corrupção ativa ou passiva no local de serviço, danos intencionalmente criados à empresa, até o furto. Vamos imaginar que a prática do trabalhador seja exatamente tu contratas para alguma questão, mas volta e meia o trabalhador contratado e começa a criar algum dano, algum prejuízo, vai furtando a empresa. Pode também assentar uma das causas, ou seja, é uma das causas também para o despedimento disciplinar. Então, o 282 nos vai apresentar de forma clara, eu salvo a melhor opinião, mas eu percebo que existe aqui uma taxatividade das circunstâncias que podem concorrer para a justa causa do despedimento, nos termos desta... Aqui, acho que nas linhas seguintes ainda acrescenta, né, doutor? Exato. Nós vamos também como temos aqui a questão ligada à embriaguez. A quebra de sigilo exatamente, a quebra de sigilo, que é uma questão muito badalada hoje. Quase que os funcionários dificilmente conseguem efetivamente ter essa capacidade de guardar sigilo. E isso aqui atenta contra os interesses supremos da própria empresa, porque pode efetivamente o trabalhador colocar em risco a questão ligada à própria alma do negócio, vamos imaginar. Colocar, às vezes, há quem mesmo pode colocar esses dados à mercê de qualquer pessoa e isso até certo ponto pode afetar a empresa. Então, sempre que se verifica essa questão, também pode efetivamente espoletar aqui uma questão ligada ao despedimento. E mais, essas causas do despedimento disciplinar não são cumulativas, atenção. Basta que se verifique uma. Exatamente. Se prova efetivamente, de forma casuística, que efetivamente a questão aconteceu, e que pode ser razão suficiente para despoletar o despedimento, então o empregador tem exatamente essa faculdade de promover esse despedimento. E aqui ainda fala da redução contínua do rendimento de trabalho. Exato. A própria redução Alguém contínua. Que não produz, né? Alguém que não produz, vá para o trabalho, mas as ordens emanadas, volta e meia, chega a não cumprir, ou se cumpre talvez de forma defeituosa, ou quando muito, não consegue satisfazer o interesse pelo qual foi contratado, pode também ser causa, não é? Para além disso, temos aqui a questão também ligada à corrupção, aos danos causados à empresa. Há uma questão também ligada ao próprio desinteresse repetido pelo cumprimento de obrigações. É desinteressado em
acatar as orientações, as instruções passadas no sentido de lograr então um êxito para o trabalho a que foi confiado, também pode ser justa causa, porquanto as pessoas hoje te querem produção e quando tu contratas um trabalhador que a todo o tempo parece que achas desinteressado com com o trabalho para o qual foi contratado, então pode aqui. E temos mais o assédio sexual, não é? Sim, aqui o assédio, Temos. o assédio sexual é quando. Aqui, se calhar, nas circunstâncias em que o próprio trabalhador ou trabalhadora Sim. assedia quem? O chefe ou os seus colegas? Podia começar do topo. Ou nas duas Exatamente, daí que eu dizia, circunstâncias? podia começar do topo à base. Entretanto, aqui podemos enquadrá-lo, não é? O assédio pode efetivamente desembocar na questão ligada ao próprio superior hierárquico, assim como também aos trabalhadores. Há trabalhadores que podem sentir-se incomodados, talvez, com. E pode ser reiterado. A entidade patronal quase todos os santos dias ou semanalmente recebe 2 ou 3 queixas de que a colega, por exemplo, ou o colega anda a assediar. Então, para uma questão de talvez o melhor ambiente, paz, sobretudo para o local de trabalho, então o empregador pode efetivamente promover a questão ligada ao próprio despedimento disciplinar. Mas E além dessas causas, podem ser levantadas outras? Ou aqui estamos diante de números cláusulos, né? Números clausos. exato. Existem outras. Podemos usar aqui a interpretação extensiva. Eu penso que, conforme eu dizia anteriormente, salvo o melhor entendimento, Sim. eu penso que essas causas são São suficientes. taxativas. São taxativas. Essas são taxativas, porquanto, se formos a norma do artigo 282, Sim. fundamento da justa causa, constituem justa causa para o despedimento disciplinar as seguintes infrações disciplinares. Para todos os efeitos, não nos vai apresentar aqui. São causas de despedimento disciplinar, para além dessas. Aliás, são causas dentre. Exatamente, para além dessas aqui, podem ser promovidas outras causas de despedimento disciplinar, ou como também podem ser consideradas causas de despedimento disciplinar. Dentre estas, a norma podia mais ou menos trazer alguma questão mais Sim. clara. Então quer dizer que ninguém pode ser despedido, por exemplo, porque frequenta uma determinada religião, um partido político, né? Ou Na- pela sua cor da pele, ou pelo seu gênero. Naturalmente. Não, esses motivos não podem ser levantados. Né? Nessa perspectiva, o despedimento chega a ser ilegal. Despedimento por questões ligadas a filiações partidárias. Ou Não, por... mas se o empregador disser eu prefiro trabalhar com mulheres, eu prefiro trabalhar com homens, eu prefiro trabalhar com os que vivem no bairro tal. Corretamente. Isto aqui pode ser chamado como um motivo para despedir os que não preenchem esses requisitos que ele cria. Mesmo por imperativo normativo, até porque o próprio contrato de trabalho em si deve ser claro e toda e qualquer cláusula que venha efetivamente trazer essas nuances, naturalmente pode estar aqui a atentar contra o próprio direito ao princípio da igualdade, não é? Uhum. E nessa perspectiva estaríamos mesma coisa, estaríamos a cometer alguma ilegalidade. Então, daí que, a par dessas causas, percebe-se claramente que não existem outras. E, sobretudo, questões de natureza política ou religiosa, muito menos devem ser chamadas para essa situação. Só pena quase que a ser assim. Eu hoje abro uma minha empresa, podia trabalhar que me convém, professo a mesma religião que eu, a mesma crença que eu, professo o mesmo partido político que eu, para todos os efeitos são esses, mas para além destes, há pessoas também que carecem de oportunidade de emprego. Então há aqui um princípio muito importante, o princípio da igualdade. Entretanto, os empregadores não devem velar nessas situações, só pena mesmo de concorrerem para uma ilegalidade.
Agora, quanto ao formalismo, né, o que é que deve ser feito? Por exemplo, um patrão descobre que existe um funcionário que preenche os requisitos para ser despedido. O que é que ele deve fazer? Né? Havendo alguém na empresa que, atenção, estamos a falar da empresa, a Lei Geral do Trabalho trata de questões ligadas às empresas privadas, né? Ou empresas públicas, mas não da função pública, né, doutor? Naturalmente, é uma questão muito, mas muito interessante, é o âmbito, não é, de aplicação, sim. Porque hoje ainda, pronto, penso que há muita gente presa em algumas questões dessa natureza. Quando falamos de Lei Geral do Trabalho, a perspectiva é exatamente de que talvez ela tenha aplicabilidade até no setor público. Sim. Quando muito um pensamento errado, porquanto por limitação da própria Lei Geral do Trabalho, nos termos do artigo 1º, está lá o âmbito de aplicação. A Lei Geral do Trabalho aplica-se efetivamente aos contratos celebrados entre pessoas singulares, empresas públicas, cooperativas, empresas mistas, por aí fora. Para todos os efeitos, abstrai-se dessa norma, coloca-se de parte dessa norma a questão ligada ao funcionalismo público. O funcionalismo público tem um tratamento, não é? A questão da... Todas as questões são exatamente salvaguardadas pela lei, a lei de base da função pública, corretamente. Então, é isto aqui. Sim, então, voltando à questão, o patrão verifica que no seu quadro pessoal, né, no seu pessoal da empresa, existe um candidato a despedimento, ou seja, aquele que preenche os requisitos que podem despoletar num despedimento disciplinar. O que é que ele deve fazer? Simplesmente pode ele expulsar o trabalhador naquele dia e ponto final? Só porque faltou 3 vezes no mês, por exemplo? Verdade, boa questão, boa questão. Tem sido a prática, volta e meia. José foi despedido, Antônio foi despedido. E é um despedimento sem aviso. Severino foi despedido. Você chega para trabalhar, te mandam regressar. Está despedido. A questão... E ainda uns despedem depois de te entregarem o salário, né? Infelizmente. Diz, olha, o salário está aqui e este é o último. No próximo mês já não podes vir aqui. Contrato cessou e ponto final, está despedido. Na verdade, essa aqui é uma questão muito interessante. Eu preciso muito cuidado ao refletirmos sobre ela. Sobretudo para aquelas pessoas que gerem capital humano, aquelas pessoas que contratam pessoas, vamos falar das empresas. Isso é uma questão muito interessante porque não se deve efetivamente promover o despedimento em qualquer circunstância, independentemente das razões ou as causas que aqui estávamos a discutir. Sim. Na verdade, existe um formalismo próprio para despoletar o despedimento disciplinar, sob pena mesmo de o próprio despedimento ser considerado ilegal. Exatamente, ilícito. E hoje o despedimento ilícito tem aqui algumas consequências que provavelmente depois podemos avançar. Mas, em princípio, o despedimento sem a observância do próprio formalismo que a lei exige é ilícito. Para todos os efeitos, há aqui primeiro uma questão ligada no âmbito da própria observação, não é? No âmbito da própria observância aos requisitos que a lei exige, é preciso primeiro que o trabalhador seja convocado, não é? Para uma entrevista. É necessário convocar o trabalho para uma entrevista para ser ouvido. Então estamos aqui a falar de um processo. Exatamente. Um procedimento disciplinar. Naturalmente. Para todos os efeitos, não se deve despedir trabalhador algum sem a observância de um procedimento disciplinar. Para todos os efeitos, o procedimento disciplinar precede ao despedimento. Será efetivamente por via do
procedimento disciplinar, que efetivamente se vão averiguar as causas, as circunstâncias que estiveram em volta da própria infração, não é? Ou daquilo que o empregador entende como culpa grave, por exemplo, a desencadear o despedimento, se efetivamente pode ter alguma sustentabilidade ou não. Então, para o despedimento, antes é necessária observância, digamos, do procedimento disciplinar. E o procedimento disciplinar, as razões estão todas ali. Quer dizer, a sua tramitação, hoje nós vamos encontrá-la nos termos do artigo, a partir do artigo 84 do próprio, da Lei Geral do Trabalho. Exato. Então, há toda a necessidade, tudo começa efetivamente com uma convocatória, não é? O trabalhador, com observância clara sobre tudo quanto impende sobre o mesmo. E vamos lá ver no que é que efetivamente a lei apresenta. O certo que deve ficar claro para as pessoas que nos acompanham é que não se deve despedir o trabalhador de forma arbitrária. Há aqui um elemento muito interessante que nós também já havíamos dito, que é a questão da própria tutela, não é? A proteção especial que se afeta efetivamente ao trabalhador, porquanto, sem a observância do procedimento disciplinar, entretanto, esse despedimento é ilícito. Então, nós estamos aqui no artigo 84. Seria 86, exato. Pois, então está aqui a disciplina laboral. E ainda falando da disciplina laboral, quem deve instaurar este procedimento disciplinar na empresa? Quem tem essa competência? Tem competência para instaurar o procedimento disciplinar o empregador. Nos termos do artigo 86, a questão do procedimento disciplinar, há aqui um princípio da iniciativa patronal, para todos os efeitos, tem de ser a entidade empregadora efetivamente a promover a questão ligada ao próprio procedimento disciplinar. Podia-se perguntar, e se violarmos essa questão? Imagina uma pessoa não autorizada a promover efetivamente o despedimento disciplinar. Para todos os efeitos, esse despedimento é nulo. Esse despedimento é nulo. Se a iniciativa para o despedimento não for da entidade patronal, se a iniciativa for de um colega invejoso, por exemplo, pode-se dar o caso. Temos colegas, claramente, que não exerce cargo não exerce uma função de representação da empresa. Correto. É um processo nulo. Esse despedimento é ilícito. Hoje a lei traz uma roupagem muito interessante, contrariamente à Lei 7, nos traz de forma clara e objetiva as consequências do despedimento disciplinar. Se repararmos a Lei 7, o próprio, em termos de consequências do procedimento disciplinar, era preciso algum tipo de interpretação. Encontrávamos ali as causas, mas de forma concreta, quais são as consequências? Nós não tínhamos. Falava-se, por exemplo, da questão ligada à reintegração, por exemplo. Falava-se da questão ligada à indemnização, até do pagamento dos salários, ou seja, assim, dos salários intercalares ou de tramitação. Mas hoje essa lei traz aqui uma questão muito interessante, porque categoriza o procedimento disciplinar é ilícito nas seguintes circunstâncias. Entretanto, se verifica, por exemplo, a questão ligada
a própria inobservância de formalidades para o despedimento, estaríamos aqui a uma das consequências que é a nulidade. Entretanto, o despedimento como consequência pode ser nulidade ou a própria improcedência. Mas voltando à questão, o procedimento disciplinar só deve ser instaurado pela entidade empregadora, sob pena de ilicitude. E há aqui uma questão importante, não é? Que consta exatamente do artigo 88. É 88, o procedimento disciplinar. Conforme estávamos a dizer, que afinal não é o empregador dormir hoje, acordar amanhã, volta e meia, que para fulano está despedido. Há como observância clara do disposto no artigo 88, não é? Que eu vou passar aqui a ler. No fundo, o que estamos aqui a interpretar, a medida disciplinar não pode ser aplicada sem entrevista prévia do trabalhador, salvo a demonstração oral ou registrada. Para todos os efeitos, significa dizer que, a par, ou excluindo essas duas medidas disciplinar, as demais necessariamente o trabalhador tem de ser convocado para uma entrevista. Ou seja, exceto a administração oral e a registrada, são estas não admitem uma entrevista. Mas para as demais, o trabalhador tem efetivamente esse trabalho de seguir essa tramitação, quanto mais para o despedimento disciplinar, que para todos os efeitos o legislador coloca o despedimento disciplinar como uma medida de última ratio. Significa dizer que tem de esgotar necessariamente as 5 medidas que antecedem. Então, quer dizer que o despedimento disciplinar é a medida mais grave. É a medida mais, exatamente, mas não é o que nós acompanhamos hoje. Existem outras medidas que podem ser aplicadas? Corretamente, existem outras medidas. Eu depois vou se permitir. Então, temos aqui a questão do próprio procedimento, a questão da entrevista, se estivermos a falar da aplicação da medida disciplinar despedimento, não é? Exceto essas que a própria norma por si só as coloca de fora. Então é necessário essa liturgia, permitam-me a expressão, é necessária essa liturgia a seguir. E não só tem essa convocatória para entrevista deve ser suficientemente clara. Deve ser suficientemente clara no sentido de não colocar qualquer tipo de equívocos na esfera do próprio trabalhador. Tem de descrever de forma detalhada os factos que impendem sobre o próprio trabalhador. Eu estou a ser convocado para uma entrevista, mas afinal, o que é que pensa sobre... Mas normalmente, segundo aquilo que temos visto, né? Normalmente nesta convocatória não vem nada. A pessoa apercebe que está a ser indiciado na prática de certos atos. Exato. Quando chega no local da entrevista. O que é errado. A própria norma reprime. Quer dizer, o trabalhador fulano está convocado a um encontro do seu interesse, não sei o que, dia tal. E pronto. Infelizmente. Ele só percebe que está diante de um procedimento disciplinar. No dia da convocatória. A própria norma no local, na hora mesmo de ser ouvido. E a própria norma reprime. Que afinal, essa convocatória, não é, para a entrevista, nela efetivamente deve-se detalhar os factos que impendem sobre o trabalhador. É necessário que eu estou a ser convocado para uma entrevista, devo necessariamente saber. Também facilita, né? Sim. Preparar a defesa. Naturalmente, no âmbito da própria defesa, facilita de que maneira, afinal, o que é que está ali. Sim. Não obstante isso, a qualificação jurídica dos factos imputados, estamos aqui a questão da própria qualificação, dos factos que se faz menção, os factos que se fazem menção à própria convocatória, qual é o tipo, não é? Qual é o tipo da infração efetivamente que recai sobre mim? Se afinal é furto, é desobediência, é assédio, quer dizer, alguma coisa deve estar ali muito clara. Dia, hora e a data para a entrevista. Então, sem essas questões aqui, são essas questões aqui. Da linha D. Exato. Ok, é uma outra situação bastante importante no âmbito da materialização do próprio princípio do contraditório. Sim. Pois as informações de que o trabalhador pode fazer-se acompanhar na entrevista por uma pessoa de sua confiança. E até 3 testemunhas, por exemplo, não. Entretanto, é aqui uma questão da materialização da própria
do próprio princípio contratual, a questão da própria defesa. Quer dizer que o trabalhador não pode ir sozinho Aqui a norma, a esta entrevista. o trabalhador, nos termos desta norma, pode, significa dizer que para todos os efeitos, se ele ir sozinho, não há aqui uma ofensa à norma, não é? Mas para a sua boa defesa, Ele pode optar. exatamente em levar pessoas da sua confiança e no limite que a própria lei Pode levar até 3 testemunhas. Exatamente. Se ele achar que basta a si próprio, né, pode ir sozinho. Se achar que eu sozinho parece que consigo enfrentar essa questão, porque afinal quem não deve não teme, até porque não preciso mesmo de... Não preciso de alguém que esteja ali a testemunhar a favor, porque a favor digo porque estou a consciência tranquila, na minha perspectiva não cometi questão alguma que pode pesar sobre mim, então pronto, eu posso ir lá sozinho, mas agora se tiver aqui alguma, quer dizer, mediante os factos, daí a importância da descrição dos factos, porque será efetivamente na medida em que eu for lendo a convocatória, os factos vêm lá na convocatória, eu consigo efetivamente dizer, parece que relativamente a esses factos, se eu convidar o José, eu acho que estarei bem coisa. Poderia ter alguma vantagem a respeito dessa questão. Ele, na verdade, os factos são estes que constam da convocatória, mas só que existem circunstâncias que motivam o cometimento dos mesmos factos. É por ali. Não basta apenas os factos estarem ali, há toda a necessidade de ver efetivamente até que ponto, em que circunstâncias são cometidos. Então, para essa questão, provavelmente... E pode ser, aqui por exemplo diz, estas pessoas podem pertencer ou não ao quadro de pessoal da entidade empregadora. Não é? Posso convidar um colega que se calhar esteve no dia em que o facto ocorreu, naturalmente. Ou então posso convidar um cliente que presenciou o facto. Exatamente. Alguém que estava no momento da prática do ato, né? Naturalmente. Pode ser convidada para testemunhar a favor do trabalhador. Exatamente, porque será efetivamente aquela pessoa que conseguirá, não é? Tentar aclarar ou trazer a verdade ao de cima. Contrariar a posição sustentada pela entidade empregadora, que afinal está bem, os factos são estes, mas afinal existiram algumas motivações ou que concorreram para o cometimento da mesma. Sim. Afinal, eu não estava a assediar a colega parece que a colega parece terá visto mal. Eu acho que naquele dia o momento em que ela interpretou aquela tudo como assédio, eu estava a partilhar com o colega fulano. Ou eu não estive embriagado. Exatamente. Na verdade, aquilo não foi furto. Eu, na verdade, retirei a coisa, mas tem aqui uma justificação. Retirei algum aparelho, algum instrumento da empresa, ou porque, dada importância, eu queria talvez, sei lá, tentar contribuir para que o mesmo voltasse, por exemplo, a funcionar, mas diante dessa questão, eu tomei a liberdade sem comunicação e tirei. E dada empregadora, parece que como já tenciona reduzir o seu efetivo, eu acho que fui o azarado. Então, tudo isso aqui pode exatamente concorrer para o coisa. Daí a grande importância da própria entrevista. Então, são essas questões. Mais uma vez, dizer que não se deve despoletar o despedimento disciplinar. Para além do despedimento, podíamos falar de qualquer outra medida, exceptuando a própria demonstração oral e a registrada, essas que não carecem desse formalismo. Entretanto, vamos aqui sublinhar a questão do despedimento por ser o tema, a questão que estamos aqui a debater. Para todos os efeitos, é errado, é ilícito despedir o trabalhador sem a observância do procedimento disciplinar, sem a instauração de um procedimento disciplinar, sob pena mesmo de o empregador concorrer para uma ilicitude, cujas consequências poderiam ser efetivamente a própria questão da nulidade ou então da improcedência. Sim,
Doutor, ainda aqui no artigo 88, Exato. tem aqui uma questão da proibição, né? Porque o número 5, não é? Fala aqui de uma proibição. Acho que não são todos os momentos em que pode-se instaurar o procedimento disciplinar. Naturalmente, a questão ligada, eu, por exemplo, requeri minhas férias. Quando regressa Requeri das minhas férias, férias. E, na verdade, se verifica que é mesmo prática por falta mesmo da própria... Aqui duas questões. Primeiro, podia ser exatamente coragem da entidade empregadora no sentido de partir ou por então maldade Ou mesmo, então, né? exatamente. Podia ser também esta questão. Já vem a ser projetado há algum tempo. Parece que eu não comungo muito com os ideais de determinado trabalhador. Eu acho que se eu aproveitar o momento em que ele estiver de férias, acho que estarei. Evito aqui muitas situações e saio a ganhar. Sim. Só que a própria lei vai efetivamente dizer que é ilícito. É ilícito. Despedimento nessas questões. É proibido. Exatamente. Doutor, agora, sou trabalhador, fui despedido injustamente. O que devo fazer? Dissemos aqui que quando, por exemplo, não houver um procedimento disciplinar, o despedimento é ilícito. E quando o despedimento for ilícito, o que é que o trabalhador deve fazer? Podemos aqui chamar os tribunais ou nem por isso? Exato. Se me permitir, antes de responder essa questão, sim, em volta mesmo do despedimento, é uma questão muito sensível, conforme dissemos no princípio. Há aqui uma questão também muito interessante, há aqui algumas questões ou particularidades a considerarmos ao nível do próprio despedimento disciplinar. Tem exatamente a ver com os prazos de caducidade e prescrição. Ok. Exato. Que podem ocorrer, né, calculando o momento da prática do ato. Exatamente. E a data da instauração do procedimento. Naturalmente. Então, sim, relativamente a essas questões, o próprio procedimento disciplinar pode caducar envolvidos 22 dias úteis a contar a partir do momento em que o próprio trabalhador terá cometido determinada infração. Eu cometi infração hoje, passam 30 dias ou 40. Não posso ser responsabilizado. E o empregador vem e diz que, olha, vou abrir procedimento de disciplina para todos os efeitos. Para você, no mês de abril, fizeste isso e aquilo. Exatamente. Agora vais ver. E agora vais ver. A lei coloca efetivamente barreira. Tem aqui prazos apertados. Depois de 22 dias úteis. Não se pode falar mais do assunto. Naturalmente. E a parte dessa questão, a outra prende exatamente com... É que a infração disciplinar, afinal, que é objeto, ou que pode vir a ser objeto de despedimento disciplinar, sim, também, afinal, prescreve. Ok. Tem um prazo para ela ser aplicada ou executada. Exatamente. Né? A infração disciplinar também prescreve. Vamos imaginar que eu cometi a infração hoje, sim, depois de um ano, o empregador pretende reconsiderar a infração cometida há um ano, mas naquela altura não despoletou o procedimento. Exatamente, para todos os efeitos dos termos da Lei Geral do Trabalho, aquela infração prescreveu. E por mais irado que o empregador esteja, em momento algum pode fazer menção no momento daquela infração, porque prescreveu. E o próprio procedimento disciplinar não tem prazos? Mas... Porque, por exemplo, naqueles casos em que instaurou-se o procedimento disciplinar, pode demorar um ano para se decidir sobre o procedimento? Essa aqui é outra matéria. Arrastar o trabalhador a um procedimento longo e sem conclusão às vezes. A resposta relativamente a essa questão, penso que estamos aqui a falar sobre o ponto de vista da aplicação da medida, não é? Sim. O procedimento decorreu e agora a questão da própria aplicação da medida disciplinar. Para todos os efeitos, a resposta é efetivamente negativa nos termos da Lei Geral do Trabalho. Depois teremos a oportunidade de ver os artigos. É que a medida disciplinar nunca deve ser aplicada, isso aqui é uma questão muito interessante,
Sim. A medida disciplinar nunca deve ser aplicada antes de 3 dias após a entrevista ou depois de 30 dias. Oh. Exatamente. Então quer dizer que o procedimento não pode levar 2 meses. Naturalmente. Então, a própria medida disciplinar não deve ser aplicada. Realizou a entrevista hoje, por exemplo. Depois de 3 dias Não, já depois de 2, realizou hoje, amanhã ele diz que pronto. está despedido. Aliás, amanhã a questão até não é tanto esta, não pode exatamente, é mesmo esta situação aqui. Realizou a entrevista hoje, então amanhã ele diga logo que pode estar despedido, ou então depois passe mais de 30 dias, diga que está despedido. Para todos os efeitos, existem essas barreiras que a própria lei coloca. Que a própria lei coloca. E agora, tentando aterrar na questão que coloca, Sim. a questão era mesmo se... A questão era... Sim, no caso do despedimento ser ilícito, Exato, quais são os recursos que o trabalhador tem Exato. para reaver o seu direito? naturalmente. Pois, essa questão aqui, penso que nos remete exatamente à questão ligada ao próprio âmbito adjetivo, não é? Ao próprio âmbito adjetivo. Para todos os efeitos, o artigo 50 do Código de Processo Laboral, este Código de Processo Laboral, O novo. exatamente, o novo, ou se não mesmo o único, não é? Ou se não mesmo o único, porque Sim, até sim. então... Até Foi o então, primeiro, né? exato, até então as questões adjetivas também eram acopladas à própria... A lei geral. Não só, nos socorríamos também do Código de Processo Civil. Sim. Então, este artigo 50, em princípio, nos vai remeter a um prazo, dentro do qual o trabalhador tem exatamente a faculdade de recorrer sobre a medida que lhe foi aplicada, que são 120 dias, para a impugnação judicial da decisão que lhe foi aplicada. Então estamos aqui a falar de, pronto, é aqui uma questão ligada ao recurso em matéria disciplinar, não é? Exato, são 120 dias nos termos deste artigo. Entende que pretende recorrer a, salvo a reclamação, que pode desencadear junto à entidade empregadora, mas efetivamente pretender recorrer junto aos tribunais, nos termos deste artigo, então apresenta um limite de 50 dias. 120 dias, nos termos do artigo 50 do Código de Processo. Ele ainda assim pode reclamar a entidade empregadora. Ainda pode, exatamente. Se não alterar a medida. Corretamente, pode efetivamente servir-se da via judicial no prazo que a própria lei, no prazo de 120 dias que a própria lei coloca. Sim, acho que há muita gente que não sabia disso. Infelizmente. Você, quando é despedido injustamente, pode ir aos tribunais Infelizmente. para reporem a legalidade. Hoje é mesmo assim, há muita gente ainda que coisa, há muita gente que desconhece. Sim. Há muita gente que desconhece. E a lei, eu tenho dito que a lei relativamente a esse quesito não nos deixou órfãos, não é? Sim, sim. Temos aqui E o tribunal pode anular o procedimento disciplinar, isso. pode corrigir a medida aplicada, Pois, pode ainda reintegrar o funcionário no quadro pessoal da empresa. Aqui me remete novamente no plano das consequências. Ou então o trabalhador pode pedir uma indemnização. Exatamente, me remete novamente ao plano das consequências, do despedimento ilícito, que Sim. pode ser efetivo, apesar de que, em princípio, as consequências são efetivamente essa questão da reintegração, a questão da indemnização, até mesmo o pagamento dos salários de tramitação só são apreciados em concreto, via do tribunal. Sim, porque muitas vezes quando alguém está envolvido, um trabalhador está envolvido num procedimento disciplinar, é afastado. E fica sem salário. Naturalmente. Então, essa questão aqui, conforme já havíamos dito em algum momento, a título de consequências, não é, da ilicitude do despedimento, nós vamos aqui chamar ou trazer à colação a figura da nulidade do despedimento e a improcedência. Para todos os efeitos, se, em concreto, diante de um tribunal, se conclui que efetivamente
o despedimento ocorreu com a inobservância dos formalismos a ter em conta no procedimento disciplinar, então aquele despedimento será nulo. Aquele despedimento será nulo. Se se considerar nulo, então as consequências são estas que estamos aqui a ver. Ou reintegração, indemnização, reintegração, ou somente a questão da própria indemnização, e quando muito o pagamento dos salários de tramitação, quer dizer, desde o momento da instauração, não é? Do procedimento disciplinar, até... Mesmo não ter trabalhado. Exatamente, até o trânsito em julgado da própria decisão. E também se perceber que aquele despedimento foi improcedente, se entender que coisa que o despedimento improcedente, para todos os efeitos, as consequências são efetivamente as mesmas que estamos a ver agora. E há aqui uma questão muito interessante também a vermos, é que os motivos que nos vão levar a refletir na nulidade do despedimento, ou seja, dito de outro modo, os motivos que levam-nos a crer que aquele despedimento deva ser nulo são exatamente diferentes daqueles que sustentam a improcedência do despedimento, apesar que no plano das consequências existir alguma harmonia, mas em termos de circunstâncias ou motivos, as coisas são totalmente diferentes. Conforme eu estava a dizer, sim, para considerarmos um despedimento como nulo, a tônica dominante aqui é a inobservância dos formalismos a ter em conta no procedimento disciplinar. Já quanto à improcedência já tem a ver com do despedimento disciplinar, com o mérito da questão. Estamos aqui a ver então a questão da famosa justa causa, não é? Sim. É justa causa, mas está bem, é preciso efetivamente ver se a situação que nós estamos aqui a analisar, que a situação esta que deu aos próprios processos disciplinar, se efetivamente é mesmo uma razão mais do que bastante para despedir o trabalhador. Então, se perceber que efetivamente não é circunstância bastante, então aqui podemos lançar mão ou então trazer a figura do próprio despedimento improcedente. Tanto num caso como no outro, o trabalhador tem direito a recurso. Naturalmente. Tanto num caso como no outro, o trabalhador tem direito a recurso. Quer dizer, eu realmente cometi. Exato. Mas não foi observado o procedimento. Exatamente. Posso recorrer. É o que estávamos a dizer. Eu cometi hoje a infração, por exemplo, envolvido certo tempo, a entidade empregadora decidiu despoletar ou lançar mão ao procedimento disciplinar e eles entendem que eu, afinal, devo ser despedido, mesmo ter cometido, posso recorrer contra o próprio despedido, porque afinal... Então quer dizer que para a entidade empregadora não basta ter razão. É necessário também cumprir o formalismo. Naturalmente. Senão perde razão. Naturalmente. Estamos a dizer, se o direito não socorre os que dormem, então a entidade empregadora vai dormindo à sombra da bananeira, quer dizer, vencem-se todos os prazos e depois diz que agora parece que estou em altura de despoletar o próprio procedimento. Está bem. Na verdade, afinal conclui-se em audiência que o trabalhador furtou mesmo. O trabalhador furtou mesmo. Mas só que o procedimento disciplinar foi instaurado fora das regras. Exatamente. Ou fora do prazo. Pois. Então, nessas questões, para todos os efeitos, vamos trazer aqui a questão da própria nulidade. Então, do ponto de vista de consequências, nós estamos aqui nos termos do artigo 300 do Código, ou seja, da Lei Geral do Trabalho, o artigo 300, estamos exatamente ali, temos ali as consequências, não é? Do próprio despedimento disciplinar, no fundo. Exato, então, na verdade, são essas questões que estamos aqui a descortinar.
Relativamente às consequências do procedimento disciplinar, tal conforme nós dizíamos, todas essas situações têm exatamente um amparo legal. Estamos nos termos do artigo 300 da Lei Geral de Trabalho, que nos vai exatamente trazer as referidas consequências. O seu número 1, só para exemplificar: tendo sido o despedimento declarado ilícito, deve o empregador, a linha A, indemnizar o trabalhador por todos os danos causados. E essa indemnização diz exatamente respeito aos danos, quer patrimoniais e quer não patrimoniais. A questão também é ligada à própria reintegração, nos termos da linha B do número 1 do artigo 300. E temos a linha C, não é? Estamos exatamente a falar do pagamento dos salários de tramitação ou intercalares, aqueles que o trabalhador deixou de ter desde o momento da instauração até o trânsito julgado da sentença. Então, todas essas consequências, aliás, são todas essas consequências que são chamadas sempre que se perceber que o despedimento foi ilícito, e nós dissemos que a ilicitude apresenta essas duas variantes, quer nulidade, quer a improcedência. Ok. Então, percebe-se aqui no que o doutor foi dizendo, naquilo que fomos tratando, que estamos mal nessa questão, né? Naturalmente, é muito Visto mal. uma reiterada violação das normas jurídicas, principalmente que tem a ver com o formalismo. Exatamente, disciplinar. exatamente. Nós estamos mal e o quadro tem de alterar. Parece que existe uma falta de cultura jurídica dos trabalhadores e uma má vontade também dos empregadores. Falta de cultura jurídica parte dos trabalhadores. Ou é a escassez de emprego que às vezes faz com que as pessoas se submetam a certas práticas? Também podia ser, mas a questão fundamental aqui está exatamente atrelada à questão da cultura jurídica, a falta de cultura jurídica no seio dos trabalhadores. Fundamentalmente porque os empregadores são astutos. Sim. Muitos empregadores vivem de consultorias jurídicas. Muitos empregadores conhecem regras. Mas prontos, desde o momento que o empregador admite determinado trabalhador à sua empresa, o trabalhador por via da documentação que submete à empresa versus contrato e demais itens, consegue de facto averiguar ou inferir até que ponto aquele trabalhador pode ter algum conhecimento. Então é ali que os empregadores aproveitam-se. E para além dessa questão, apesar de que também entendemos que ainda existem muitos empregadores que desconhecem as regras de direito laboral, sobretudo nas questões que versam sobre a tramitação. Isso também é verdade. Tudo porque senão não estaríamos aqui a nos deparar com episódios como estes de despedir o trabalhador a belo prazer do empregador, basta acordar, não ir com a cara ao trabalhador, ou então infringir de forma reiterada aqueles que são os postulados sustentados pela lei para a abertura de um procedimento disciplinar. Então, essas questões aqui também nos levam efetivamente a crer que ainda há um trabalho pela frente, daí que os trabalhadores, para todos os efeitos, deviam ter aquela capacidade de, quando em vez de procurar por solicitadores, procurar por peritos, pessoas que percebem efetivamente da matéria, pessoas que consigam, na verdade, apresentar algum tipo de posição no sentido de ser plausível ao próprio trabalhador, sempre que os mesmos se encontrarem em questões de
de conflitos, não é? Exatamente no local de trabalho. E isso também serve para os empregadores. Eu penso que já é momento, ou se não mesmo estamos atrasados, mas eu penso que os empregadores, no sentido de evitar, é possível evitar algumas questões então, cultura jurídica devia estar ali. Eu penso que não é muito difícil, quando em vez de efetuar algumas consultas, não é? Sim, sim, sim. Efetuar algumas consultas, porque pronto, conforme estávamos a dizer anteriormente, vamos imaginar que afinal o trabalhador terá cometido mesmo alguma infração no seio da empresa, e a infração afinal é mesmo furto. Só que o empregador, afinal, desconhece os procedimentos. E ele pensa que, em função do que foi cometido, apesar da gravidade, ele pode... aliás, eu posso despoletar alguma situação. Eu é que sei em que momento despoletar alguma situação ligada para tratar a questão. Só que depois apercebe-se em concreto que, afinal... O prazo, exatamente. Então, penso que aqui é uma perda dupla, não é? Então, é uma perda dupla. E depois, afinal, tem que ser obrigado ainda a conviver com coisa, com infrator. tudo pelo desconhecimento das normas. Há muito trabalho a ser feito, pela frente. E daqui mesmo esse repto às nossas entidades empregadoras, assim como os trabalhadores, no sentido de atualizarem-se mais. Não é muito oneroso pagar por uma consulta, no sentido de... Ou então criar um gabinete jurídico mesmo lá na empresa. Eu penso que... para poder assessorar a gestão. Eu penso a nível do coisa, penso que esta seria a melhor via. Só que, infelizmente, eu não sei por que motivação, mas tem sido essa aqui a observação que a gente faz. Não sei por que razão. Passa que sinto alguma alergia, não sei se a expressão correta, por parte das entidades empregadoras, no sentido de implantarem mesmo ali no seio do gabinete, um gabinete jurídico. É sempre bom. Parece que nós ainda temos a cultura de procurar os advogados quando tivermos já no problema, né? Até quando o problema começa, nós não procuramos o advogado. E quando o problema começa a se tornar grave, é quando vamos atrás dos juristas. E isso aqui é visível, penso que não... Tal como muita gente só vai atrás do médico quando já estiver à beira da morte, também há muitos que só vão atrás do advogado quando o problema já for muito grave. Naturalmente. Infelizmente isso toca com quase todos os âmbitos a nível do próprio... todas as esferas do próprio Depois direito. O advogado trabalha como se fosse um bombeiro. Trabalha como se fosse um bombeiro mas é forçado a apresentar resultados quando na verdade, conforme tenho vindo a dizer, eu penso que hoje existe, o advogado tem esse papel de primar por uma advocacia preventiva. Sim, é a melhor via. Exatamente, primar por uma advocacia preventiva, longe de instituições, ao nível de empresa, é possível ultrapassar essas questões, mas claramente tudo passa efetivamente por esse entendimento do empregador da necessidade gritante, porque há questões que nós vamos olhando assim de ânimo leve, não é? E volta e meia, quando as coisas começam efetivamente a apertar, a agravar-se, então queremos cobrar resultados e depois, coitado às vezes daquela pessoa que está a prestar aquele serviço, quando na verdade as questões que deviam ser acauteladas, deviam ser evitáveis, diante de questões concretas, há questões concretas que não há milagre algum que pode salvar a coisa. Então essa aqui é mais uma questão muito, mas muito importante a passar, no sentido de maior abertura a parte dos empresários, entidades empregadoras, se melhor preferir, no sentido mesmo de primarem sempre, aliás, consultarem sempre advogados antes de darem algum passo, ou quando muito, conforme dissemos,
constitua um gabinete jurídico na empresa, a entidade empregadora sai a ganhar, o trabalhador também sai a ganhar e a paz social que se quer, a paz que se quer no seio da empresa, chega a ser um sinal. Agora, outra questão muito, muito importante também, apesar de já termos discutido muito, prende exatamente com o artigo 87, novamente o artigo 87. Voltamos novamente nas medidas a aplicar, que afinal o despedimento é efetivamente a última ratio. O empregador não deve lançar mão ao despedimento disciplinar sempre que lhe aprouver, porquanto a lei hoje é uma inovação. Eu penso que este aqui é um sinal mais, na minha perspectiva, em comparação com a Lei 7/15, a Lei Geral do Trabalho Revogada, que ela trazia apenas 4 medidas disciplinares. Hoje penso que a questão é positiva, na medida em que, se lermos este artigo, hoje saímos de 4 para 6 medidas disciplinares. Então o empregador tem a demonstração oral, tem a registrada, tem a despromoção. Esta aqui é que é a novidade. O legislador passado não havia consagrado a despromoção temporária de categoria. Nos termos da nova Lei Geral do Trabalho, a entidade empregadora, em vez de despedir, exatamente, pode optar por despromover o trabalhador. Naturalmente. O trabalhador não perde seu posto, claramente, trabalho. A empresa também não perde, porque apesar da infração, a depender da infração que se cometeu, mas às vezes pode-se concluir que efetivamente aquele trabalhador é útil à empresa. Sim. É útil à empresa. Então pode muito bem lançar mão à despromoção temporária de categoria. Se na verdade a perspectiva for de sancionar ou castigar o trabalhador pelo facto de lhe despromoverem da categoria, de qualquer das formas, serve como algum corretivo, mais do que bastante, para as esferas do jurídico do próprio trabalhador. Então, mais uma vez, o despedimento é, na verdade, a última racha. Depois temos a redução temporária do salário, também é uma medida. Não vou despedir. Eu acho que acho que essa aqui essa é muito boa quando, por exemplo, houver um furto do trabalhador. Correto. Né? Pode dizer assim, olha, você furtou um bem avaliado em 100 mil, em 1 milhão, sei lá. Então, para compensar o que você furtou, vamos descontar, vais receber metade do salário durante X meses. Até completar, não é? Sim. O montante em termos de avaliação com bem furtado. Será uma pena. Será uma pena, naturalmente. E se ele quiser continuar a trabalhar, irá retratar-se. Irá. Sim. E como retrata-se hoje... Em vez de despedir o indivíduo. Porque quando se despede alguém, temos que olhar também aqueles que estão por trás dele. Há uma família que fica sem o pão. Esse aqui é na verdade um dado muito, mas muito especial. Por isso mesmo é que a questão do despedimento disciplinar, daí novamente eu chamar a ideia da sua sensibilidade, porque despedir um trabalhador é uma questão muito sensível. Sobretudo este elemento, é trabalhador na empresa, mas tem dependentes. Sim. E um despedimento, independentemente de qual seja a faceta, mas é sempre um despedimento. E um despedimento, digo, pode acarretar várias consequências, não só na esfera jurídica do trabalhador em si, mas das pessoas que ele suporta. Sim. Um despedimento, imagine que eu consigo até perceber que o despedimento também pode ser causa de desestruturação de lares. Sim, porque... Exatamente. Não, é certo que na relação conjugal existe amor, tudo bem. Mas amor de bolsos vazios
Lamentavelmente. Não sei como é que fica. E, exatamente nessa questão. Você, a despedir alguém é preciso refletir muito. Daí que o legislador foi muito cauteloso. O legislador elenca várias medidas. Tudo isso, penso que é mesmo para salvaguardar a própria estabilidade, não é? Do emprego. Do emprego e tutelar sobretudo aqui questões interessantes, valores fundamentais, porque eu também consigo perceber que um despedimento, se for injusto, sobretudo, eu penso que o despedimento pode também concorrer ou atentar contra o próprio direito à vida. Sim. Também pode. Sim. A forma de reagir aos estímulos externos são efetivamente diferentes. Há pessoas que reagem com suicídio, por exemplo. Exatamente. Aqui, nas medidas também, a linha fala da suspensão do trabalho com perda parcial de retribuição. Esta aqui é a outra novidade do legislador de 2023. Sim. É uma grande introdução. Na verdade, saímos de 4 medidas para 6. Então pode também primar por esta aqui, onde tu suspenderes um trabalhador com a perda parcial de remuneração, se o objetivo for castigar. Sim. Exatamente. Se o objetivo for sancionar, se por trás dessa situação não existirem questões ocultas, se o objetivo for efetivamente sancionar, castigar, então o trabalhador se vai retratar depois de ter sido suspenso e ter a sua retribuição mensal reduzida. Então, o trabalhador, aliás, o empregador tem na verdade várias formas de atuar. Sobre ele existem várias manobras de como sancionar o próprio trabalhador sem necessariamente despedir ou lançar um despedimento disciplinar. Então são essas questões que hoje, assim como no passado, foi rebuscado novamente, apesar da introdução de 6, não é? Só agora de mais 2 medidas. O despedimento ainda continua a ser a última ratio. O despedimento disciplinar é a última ratio para todos os efeitos. É só para vermos tudo isso, quer dizer, tu tens de passar por essa liturgia toda. Primeiro, a questão do próprio procedimento disciplinar para aplicar determinada medida. E, para além disto, se entenderes que é despedimento, lembre-se sempre que, para além do despedimento disciplinar, existem outras medidas. Penso que essas questões aqui já nos trazem alguma coisa. É sobretudo a importância do direito ao emprego. Importância do direito ao emprego. E num contexto atual, num contexto como o de hoje... Mas também uma recomendação para os trabalhadores. Que, no contexto atual, não é melhor preservar o seu emprego com todos os dedos e mãos, né? Unhas e dentes. Logicamente. A situação não está fácil. É claro que há muitas teorias de educadores financeiros que dizem trabalhar para o outro, é melhor você trabalhar para ti, etc. Mas muitas vezes a vida começa trabalhando para os outros. Só com o tempo é que a pessoa se torna autônomo. Corretamente. E para quem está nessa fase, né, ainda tem o emprego como a sua principal fonte de rendimentos, é melhor preservá-lo com toda a força possível. Respeitando as regras de trabalho, evitando que uma justa causa se verifique. Né? Exato. Porque há muita gente na fila de espera. Naturalmente. Sim. Muita gente na fila. O índice de desemprego parece que a cada dia que nasce. Tende a aumentar. Até tenho dito que quando... normalmente quando é colocado o número de... Aliás, um certo número de estudantes concluem um determinado curso. A imprensa diz mais de X pessoas foram colocadas no mercado de emprego. Mas não é bem assim.
É mais de X pessoas que são colocadas no mercado de desemprego. Essa aqui é que é a lógica correta. Porque enquanto estudante, a pessoa não entra na estatística dos desempregados. Não entra. Mas desde o momento que a pessoa conclui o curso, torna-se um desempregado. Depois tem de ir atrás do emprego. Então é preciso cuidarmos bem dos nossos empregos para evitar que se verifique uma justa causa e o nosso patrão nos coloque na rua. Doutor, tem mais algo a dizer a título já de conclusão? Penso que a título de conclusão, deixaria apenas um recado. Aliás, reforçar ou reiterar o que já dissemos. Sim. Procurar sempre por pessoas que percebam da matéria, no sentido de buscarmos melhores esclarecimentos, porque, enfim ao cabo, independentemente do valor que nos pode ser arbitrado para um determinado aconselhamento ou consulta, aquela consulta nos vai valer para a vida toda. Eu penso que é esta questão. E ponto final. Doutor, muito obrigado pela tua presença aqui no nosso podcast. Foi um grande prazer conversar com Vossa Excelência, jurista, Dr. Albertino Tomé. Muito obrigado pela tua presença. Nós esperamos tê-lo noutros programas. Vamos precisar muito que compartilhe conosco o seu saber. Esperamos que tenhamos um feedback positivo. A gratidão toda minha, na verdade, a gratidão toda minha e louvar o projeto, na minha perspectiva, sem desmerecer um outro projeto que exista, eu acredito que neste formato, nesta dimensão, é o pior projeto. Muito obrigado. Exatamente. Muito obrigado. Sim, sim. Sim. Então, para ti que nos assististe, muito obrigado. Muito obrigado mesmo. Estamos sempre aqui para trazê-lo assuntos importantes para a sua vida, tal como nós falamos aqui. Falamos sobre o despedimento disciplinar à luz da nova Lei Geral do Trabalho. Então, assista a este e também aos outros podcasts que temos aqui no canal. Vamos já pedir que se inscreves no canal, ative as notificações, partilhe este vídeo para que mais pessoas possam assistir e assim possamos crescer com a tua ajuda. Eu sou Fernando Chissing, estávamos aqui com o Dr. Albertino Gindemba Tomé, que falou sobre o procedimento disciplinar, falou muito bem e estamos juntos.